E galera, se eu disser pra vocês que existe um ninja que não só bateu no Itachi, mas também bateu no Shisui, não acredita em mim, então vem comigo hoje conferir essa história sobre o Mukai Kohinata de Naruto. Vem comigo hoje conferir, mas antes, quer ver mais histórias como essa que o Kishimoto deveria ter adaptado no seu mangá e também no anime? Se inscreva aqui na Central Nerd, pois vou trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Então sem mais enrolação, bora ver aqui essa história. Então vamos lá, galera. Quem era o Mukai? Ele é basicamente um mestiço do clã Kohinata e do clã Hyuga. Ele apareceu da light novel do Itachi Uchiha. E sua história, infelizmente, é muito trágica, cheia de conflitos e também muitas traições. E sem contar as tragédias. Mas tem um combate muito insano em relação a esse ninja, que, repetindo, ele era um mestiço entre o clã Kohinata, que é um clã bem pequeno, mal mencionado na obra de Naruto, e o clã Hyuga. Só que tinha um detalhe muito interessante do Mukai, é que ele só tinha um único Byakugan por ser mestiço. Mas isso não significa que ele era fraco, muito pelo contrário, era um Jonin muito respeitado e muito poderoso, principalmente em quesito combate físico, e aparentemente desde o começo da sua jornada ele era fiel a Konoha, mas isso mudaria lá na frente. Já que ele era extremamente poderoso, tinha um punho suave, ele sempre era mandado para missões extremamente difíceis e sempre a sua lealdade a Konoha era questionada. Para piorar a situação dele, ele se metia em conflitos entre Konoha e os Uchihas, bem perto do golpe de estado planejado para os Uchihas. Mas, dado o momento da sua vida em que a sua lealdade por Konoha simplesmente desapareceu, ele acabou sendo um espião da Vila da Nuvem. Só que, infelizmente, o Kishimoto não explicou esse motivo da traição, já que aparentemente ele era leal a Konoha. Mas tem algumas teorias falando que ele tinha um filho que estava extremamente doente e precisava de ajudas financeiras. E como Konoha e o alto escalão tem sempre atitudes horríveis e nunca ajudam seus cidadãos direito, como deveriam, com o próprio clã Uchiha, Naruto, entre outros, o alto escalão sempre toma decisões ruins e aparentemente não ajudou o Mukai, e sem saída, segundo essas teorias, ele meio que vendeu informações para a Vila da Névoa e acabou sendo um espião. Uma outra teoria também é que ele basicamente não concordava com o alto escalão e suas decisões, só olhar o caso do clã Uchiha, e por conta disso ele meio que estava traindo Konoha. Mas lembrando, é só a teoria, a gente não tem a confirmação oficial. Infelizmente, Kishimoto soltou essa bomba e foi embora. Só que galera, Konoha não é boba nem nada. Infelizmente eles tinham o miserável, desculpa o palavreado, do Danzo lá. O Danzo fez muitas cagadas e acabou descobrindo essa possível traição do Mukai. E o que o cara faz, juntamente com o alto escalão, mandou dois Uchihas extremamente poderosos na época, que é o Shisui e o Itachi. Mas lembrando que nem o mesmo o Itachi e o Shisui estavam próximos dos seus auges. Eles eram poderosos? Eram, mas ainda não estavam no auge do auge. Só que uma curiosidade sobre o Shisui na época, mesmo não estando no seu auge, ele era um membro da Anbu. Isso foi revelado nessa light novel do Itachi. Somente o alto escalão sabia, e também o próprio Itachi, que era o melhor amigo do Shisui, sabia dessa informação. Nem mesmo o próprio clã Uchiha, o Fukaku, sabia que ele também fazia parte da Anbu, qual o Itachi um tempo depois. Só que beleza, o Shisui já era conhecido como ninja teleportador. Olhou, perdeu pro cara graças ao seu Sharingan. Seria uma batalha fácil contra o Mukai, não é mesmo? E ainda mais com o Itachi ao seu lado, que tinha uma missão para entrar pra Anbu, que era fazer essa missão ser realizada com sucesso, capturar o Mukai. E nessa época o Itachi só tinha 11 anos. Significa que foi 2 anos antes do massacre do clã Uchiha. Então o Itachi e o Shisui foram atrás do Mukai e acabaram descobrindo que de fato ele era um traidor. Ele foi encontrado com outros ninjas da névoa lá pelos arredores do País do Fogo, então não deu outra. A briga começou, mas inicialmente não foi contra o Mukai, foi contra os ninjas da névoa, que tinham vários, mas tem 2 usuários de Sharingan e arrebentaram eles sem nenhuma dificuldade. Mas
O Mukai também era um ninja muito experiente, já estava observando o Itachi e o Shisui e tinha algo que poderia ser considerado um counter do Sharingan, o Byakugan, e ele era muito habilidoso. E vendo que, mano, vamos pro X1, vamos que vamos, ele não deu outra, ele não recuou e foi pra cima. Olha que louco, o pessoal da Neva falou assim, quando vê o Shisui não é pra enfrentar ele, e simplesmente é pra fugir. Só que o Mukai deu louca, ele simplesmente foi pra cima de não um Uchiha, mas 2 Uchihas de uma vez só. Então o Itachi e o Shisui acabaram criando uma estratégia, mandando os clones pela primeira vez. Tipo, o Itachi fez um clone de corvo e o Shisui foi juntamente com esse clone bater de frente com o Mukai. Mas lembrando, o Mukai é um ninja experiente e sabe, olhou para olho de Uchiha, perdeu, já era, Genjutsu na certa e você vai perder. Então ele sabia que não poderia olhar nos olhos desses 2 Uchihas. Então ele acaba ativando seu Byakugan, parte pra cima, uma velocidade absurda contra o Itachi e acaba destruindo aquele clone de corvo. E esses corvos acabam atraindo a atenção do Mukai, enquanto em seguida o Shisui simplesmente utiliza o Jutsu Bola de Fogo. E o Mukai ignora os corvos, nem teve efeito contra ele e parte essa bola de fogo igual o Killer Bee fez contra o Kisame, mas em vez da Sama errada, ele utilizou o punho suave. Então já dá pra ver aqui que o Mukai não tá pra brincadeira, e o Shisui sabia disso, já que tem um punho suave e qualquer erro do Shisui seria fatal. Se caísse naquele 8 trigramas, então era game over, todos os seus pontos chakra seriam fechados. Então o Shisui ficou com a parte mais difícil, enquanto o Itachi continuava escondido e analisando a situação, só esperando uma única brecha para conseguir olhar o Mukai e soltar um Genjutsu pro cara cair e ser derrotado. Mas falar é fácil, mesmo com o Shisui lutando corpo a corpo e forçando o Mukai a recuar por breves momentos e dando oportunidades pro Itachi lançar um Genjutsu, o Mukai ele foi malandro, mesmo olhando para o Itachi, ele não caiu no Genjutsu. Mas peraí, ele estava olhando para o Itachi? Sim, mas não estava olhando diretamente para os seus olhos. Eles basicamente se cruzaram, mas imagine, ele estava olhando para o nariz, para baixo, ele não olhou para cima. Então por isso que mesmo o Itachi olhando fixamente nele, não conseguiu lançar esse Genjutsu. Até o Shisui tenta forçar o Mukai a fazer isso e não consegue. Então a batalha vai se prolongando e dado o momento, durante aquela paisagem onde eles estavam, era natural ele acabar olhando para o Itachi. E quando isso ia acontecer, ele ativa mais uma vez o seu Byakugan e simplesmente dá um baita de um salto. Localiza o Itachi e parte para cima. Mas o Shisui brevemente olhou essa brecha, dá um teleporte e arrebenta o Mukai. Mas esse é o plano dele desde o começo. Ele acabou utilizando uma substituição, foi para trás do Itachi sem perceber e utiliza o 8 trigramas juntamente com 64 golpes no Itachi. O cara simplesmente tá enfrentando os 2 maiores Uchihas daquela geração e tá, mano, humilhando os dois. Conseguiu enganar o Shisui e agora tá arrebentando o Itachi, e isso é muito insano. O Kishimoto poderia ter trazido essa luta pro anime, mas infelizmente ele perdeu essa oportunidade. Muito vacilo da parte do Kishimoto. Mas então, vendo toda a situação, o Itachi fora de combate, Shisui foi pra cima dele, pegando seu ponto cego, que era o olho que não tinha o Byakugan. Mas deu certo? É claro que não. Mukai desvia e segura o Shisui pelo pescoço, derrotou o Itachi e ainda tá humilhando o Shisui. Esse cara deveria ter um episódio especial, mas não teve. Ele tá mitando pra caramba. Só que a gente tá falando de Uchiha, e Uchiha tem o que? Mangekyo Sharingan. E esse infelizmente foi o erro do Mukai. Ele viu o Itachi se levantando em direção à morte. Shisui pensou, mano, eu vou ter que apelar, desculpa aí. Por 1 milésimo, galera, foi 1 milésimo de segundo. Foi igual o tempo que o Satoru Gojo foi mais rápido para expandir o seu domínio contra o Sukuna. Então aí dá pra saber que foi muito rápido. Eles se cruzaram os olhos nesse exato momento. Se fosse um Sharingan normal, o Genjutsu não pregaria. Mas era simplesmente o segundo Genjutsu mais poderoso da obra de Naruto e de Boruto também, que era o famoso Koto Atsukami.
Mas como o Mukai ele era um espião da névoa, ele tinha um selamento no seu cérebro, que basicamente a partir do momento que ele caísse em uma ilusão do inimigo, ele tiraria a própria vida. E não deu outro, ele acabou abrindo seu próprio abdômen. Mas ele deu muito trabalho pro Shisui e pro Itachi. Esse feito, cara, é muito absurdo. O Mukai deveria ter um episódio especial somente tendo essa luta. Foi muito insano. E só perdeu porque tava enfrentando o Uchiha, tá ligado? Se fosse outro cara, como fosse, tipo exemplo, a Kurenai lançando Genjutsu nele, seria muito mais difícil. Mas simplesmente o cara bateu de frente com o Itachi, que não tinha o Mangekyou ou Sharingan, mas tinha o Shisui, que simplesmente utilizou o Koto Atsukami. Ele poderia ter usado Susanoo, poderia, não utilizou, a gente não sabe o porquê, mas ele viu obrigado a utilizar simplesmente o segundo Genjutsu mais poderoso da época e também do anime, que é o Koto Tsukami, que basicamente não precisa olhar diretamente, mas olhou por um milésimo de segundo e também consegue controlar o seu alvo sem ele mesmo perceber. Mas como tinha aquele selo da névoa, ele acabou tirando a própria vida. Mas aí, curtiu essa história da light novel de Itachi? Foi muito insano, é da hora pra caramba e deveria ter virado anime. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!